Daí Job, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de filme que eu assisti. E o filme que eu assisti foi As Vantagens de Ser Invisível, né? Que ele saiu dia 19 de outubro de 2012 no cinema, né? Ele tem 1 hora e 43 minutos de duração e é um misto, né, de comédia dramática com romance. E ele tem a direção, né, do Steven Chbosky, direção e roteiro, né, do Steven Chbosky, que ele escreveu, né, o livro As Vantagens de Ser Invisível, mas também já fez outros filmes, né, como Jericó, Extraordinário, Querido Evan Hansen e também A Bela e a Fera, né. E temos como atores principais, nós temos o Logan Lerman, que ele participou também de Percy Jackson, Corações de Ferro, Trem Bala e Efeito Borboleta. Temos também o Paul Rudd, que ele participou do Homem-Formiga, né? Ele é o Homem-Formiga da Marvel, As Patricinhas de Beverly Hills, Bem-vindo aos 40 e Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E temos também, né, como atores principais, o Ezra Miller, que ele fez o Flash da DC Comics, também o filme Precisamos Falar sobre Kevin, Animais Fantásticos e Os Segredos de Dumbledore. E temos também, né, a Emma Watson, que ela também fez, né, Harry Potter, né, A Bela e a Fera e também Adoráveis Mulheres e o filme Adoráveis Mulheres. Então, galera, esse filme, basicamente, né, ele vai contar a história, né, de um jovem, que é o Charlie, que ele é um garoto tímido, né, que não tem muitos amigos. Ele tem um irmão que é um atleta, né, e uma irmã mais velha, ele é o irmão mais novo. E ele tinha muita amizade, né, com sua tia Ellen, que acabou morrendo em um acidente. E também tinha um amigo, né? Ele tinha um amigo, que o amigo dele acabou se matando, né? Então, basicamente, né, ele foi pro ensino médio sem ter ninguém, né? Sem ter ninguém conhecido. E por ser muito tímido, né? Ele também pensou, né, que ele iria poder andar junto com a sua irmã e o namorado da sua irmã, né? Só que por eles serem veteranos, não pode, né? Lá tem essas coisas, aí não pode se juntar. Então, como ele não tinha nenhum amigo, ele acabou ficando sozinho, né? E basicamente, né, teve sua primeira aula de literatura, né? Onde muitas das perguntas que eram feitas para a sala ele sabia, né? Só que ele tinha vergonha de responder, né? Ele era muito tímido e tinha vergonha de responder. E nessa aula, né, ele vê o Patrick, que é um cara, né, que fala bastante, né? Bem desinibido, né? E até ele fala, o professor de literatura fala com ele, né? Falou, Charlie, é seu primeiro ano? Falou, é. Ele falou assim, então, se você fizer um amigo no primeiro dia, tudo fica mais fácil. Aí ele fala, né, que vai ser, se meu primeiro amigo do dia, o meu primeiro amigo da escola for um professor, acho que não vai ser muito fácil. E basicamente, né, ele fica uma semaninha ali sem ter, né, nenhum amigo, nenhuma amizade ali na escola, né? Até que ele conhece, vai assistir um jogo de futebol, né? Lá da escola e fica do lado ali do Patrick. Já na esperança, né, dele chamar pro lado dele, né? Ele falou assim: Eu pego aula com você, vem aqui sentar, tá esperando alguém. E ele acaba falando, né, que depois de lá eles vão comer um hambúrguer, você não queria ir. E é nisso que chega a Sam também, né? Que ele pensa no momento que a Sam e o Patrick são namorados, mas eles não são, né? São irmãos, né? São meio irmãos, né? Porque, tipo, a mãe dela casou com o pai dele, né? Então eles moravam juntos. E basicamente, né, ele começa a sair com eles, assim, não sendo tão amigo assim. E ele é convidado para uma festa, né, na casa deles, onde um cara, né, dá um biscoito que tinha alguma coisa dentro, né, alguma coisa ilícita dentro. E ele comeu, acabou comendo 3 biscoitos e começou a falar muito, né, ficar falando muito, falando muito, falando muito. E acabou contando, né, que ele tinha um melhor amigo, só que o melhor amigo se matou, que não sei o quê. E também quando ele tava chapado, né, ele acabou pegando, né, o Patrick se beijando com o menino do time de futebol americano, né? E ele até percebe que não é pra falar nada, ele fica calado. E a Sana tem uma conversa com o Patrick falando, né, que rapaz, eu acho que ele não tem nenhum amigo, não tem ninguém, vamos ser amigo dele. E até o Patrick faz um brinde, né, falando assim, né, que ele é um amigo, que é a nova amizade dele, que ele é um cara legal, que ele sabe a hora de ficar calado, a hora de falar o que tem que falar. Então eles começam a ficar amigos ali, né? E eles saem pra tudo quanto é canto junto. E é bem legal, né, que ele escreve como se fosse um tipo de diário, né, que ele vai contando as coisas que ele faz. E
Um dia desses, né, que tava nessas festinhas, ele acabou vendo, né, o namorado da irmã dele dando um tapa, né, na irmã dele. Ele até tenta querer ir brigar, mas a irmã não deixa, diz que vai resolver, para o pai e a mãe não acordar. Só que não termina o namoro, né? A partir desse dia ele fica meio que chateado com o namorado da irmã, né? Até ele fala, ele comenta, né, pensa com ele mesmo, né, que a Sam, ela não tem uma fama muito boa, porque basicamente os meninos embebedavam ela e basicamente tinham relações com elas, né, às vezes sem ela nem saber o que está acontecendo. Então ela não era uma menina muito bem falada no colégio. E o Patrick, né, ele era gay e também era muito espalhafatoso e também não tinha muita fama, né, no colégio. E ele começa a sair com eles, né, e tal, até tem um momento, né, que ela beija a Sam, dá um beijo nele, né, porque ela fala assim que ama ele, gosta dele, mas ele queria que como ele nunca tinha beijado ninguém, que o primeiro beijo fosse uma pessoa que realmente gostava dele, né, já que com ela não foi assim. Então eles se beijam, né? E meio que ele fica meio que apaixonadinho por ela e tal. E basicamente, né, ele arruma uma namorada também, né? Que basicamente, né, ele meio que ela fica com ele, né? E ele não consegue falar assim, né, não consegue terminar. E ele começa a sair com ela e ela fica muito grudada nele, liga pra ele o dia todo e tal. E ele tá doido pra terminar e não consegue, né? Só que aí um dia, numa brincadeira de verdade desafio, o Patrick desafia ele, né? Fala assim que desafio a beijar a garota mais legal que tem aqui na na brincadeira. Aí ele vai lá e beija a amiga dele, a Sen, né? E se a namorada dela briga e não sei o que, e dá uma confusão, né? Porque ele fez isso na frente da namorada dele e na frente do namorado dela, né? Que ela tava namorando com outro rapaz. E nisso, né? O Pesco fala, né? Que é melhor ele se afastar por um tempo e tal, porque elas já tinham uma rixa e agora iria ser pior, né? Por causa de outros caras também, não tem nada a ver com ele. Mas mesmo assim, aí ele fica afastado, né, umas 3 semanas sem nenhum contato com ninguém. Aí ele volta àquela vida que ele tinha antes, né? De não ter nenhum amigo nem nada. Só que em meio a isso, né? é, o... Acontece que o Patrick estava ficando com o namorado dele. E nisso, né? O pai dele chegou e espancou o namorado dele, né? E nisso eles meio que terminaram o namoro. E ele começou, né, na escola a mexer com ele, né? Porque o Patrick, o apelido dele era Nada. E derrubaram ele, né? Um amigo do namorado dele derrubou ele e ele falou assim: Você não vai fazer nada, vai deixar de fazer isso comigo? Aí ele falou assim: Vou, por quê? Aí foi porque aí falou que um xingou o outro de bichona, né? E acabaram saindo na pancada. Só que aí, quando o Patrick bateu em alguém do time de futebol americano, 3 caras seguraram ele, né, para outro bater. Porque ele até tinha batido, né, no namorado dele. E nisso, né, o Charlie, que já tinha tido alguns problemas de ver coisas, né, ter apagões, ele tem um apagão, né, ele entra para defender, ele tem um apagão e quando ele acorda, tá todo mundo apanhou, né? Todo mundo apanhou para ele salvou o Patrick, ele pegou o Patrick e tirou de lá e bateu no time de futebol todinho sozinho, né? E até ele foi chamado, né, para secretaria e tal. Até o cara conta, né, o namorado dele passa por ele e fala: "Muito obrigado por ter ajudado a gente", porque ele tava fazendo aquilo ali, mas ele não queria, né, ter feito ter, que o Patrick tivesse apanhado daquele jeito, né? Aí o Patrick até fala, né? Todo mundo volta a ser amigos, eles voltam a ser amigos e o Patrick fala que sai com ele, porque agora os dois estão solteiros, né? E só a Sen tá namorando e até a ex dele tá namorando também. Aí nisso tem a formatura e tudo, né? E ele conta, né? O Patrick conta que para ele como foi, que ele encontrou lá, em vez de ter defendido o namorado, ele acabou indo embora e não sei o que. E ele queria tanto que aparecesse um cara legal pra ele, né? E nisso ele até dá um beijo no Charlie, mas depois se desculpa. Ele fala: Não, nós somos amigos, me desculpa por ter feito isso. E basicamente, né, acontece isso. E acaba o namoro da Sen, porque o namoro da Sen ele traía ela com todo mundo, né? E ele acaba descobrindo. Aí ela termina o namoro, né? E ela passou para ir para a faculdade, né? Só que o triste é isso, que tá ficando muito triste o filme, porque os dois estão indo para a faculdade, né? Que são os únicos amigos que ele tem. E ele tá no ensino no primeiro ano ainda, né? Ele vai pro segundo. Então, basicamente, elas vão tudo para a faculdade e ele vai ficar sem ter com quem socializar ali, né?
E basicamente ela fala, né, que pediu, que o cara almoçou com ele, né, que ele tá pedindo perdão, tá querendo voltar. E tipo assim, né, parece que ela quer que ele dê algum conselho pra não voltar e tal, mas ele não faz isso, né? Ele fala como se apoiasse a volta do namoro, né? Aí ela meio que pergunta, né, por que que ele é assim, que ele não fala o que ele sente. Porque ele sempre prefere, né, que os outros à sua volta estejam felizes, né? Ele fica mais feliz com isso do que com a própria felicidade dele. Aí até ele falou assim, por que você nunca me pediu em namoro? Aí falou, porque eu imaginava que você não queria namorar comigo e sua felicidade estava com outras pessoas. Eu queria ver você feliz em vez de estar comigo. Aí ela fala assim, por que que a gente sempre namora com as piores pessoas? Aí ele fala a mesma frase, né, que o professor falou para ele quando ele fez essa mesma pergunta, que era que a gente aceita o amor que a gente acha que merece, né? E por isso que ela sempre estava namorando, né, com pessoas ruins assim, né? Porque ela não se via como uma pessoa boa. Só que aí depois disso, né, vai ter, todo mundo foi pra faculdade, até a irmã dela foi pra faculdade, a irmã dele, né, terminou o namoro, e todo mundo vai pra faculdade, o Patrick e a Sam, e também a irmã dele, e ele meio que conversa com ela, né, eles ficam, e ela fala, né, que ela vai, beija ele, né, e vai tirar a virgindade dele, né, e quando ela vai tirar a virgindade dele, ela toca na perna dele, e na hora que ela toca na perna dele, ele tem uma lembrança, né? E ele vê todos os seus amigos indo embora e ele ficando sozinho. E ele meio que surta, né? Ele sai andando e começa a surtar e tal. E começa a se lembrar da sua tia, do seu amigo, de todo mundo. E ele começa a ligar, né? Ele liga pra irmã dele e pergunta, né? Se foi ele que matou a tia dele e tal. Ela falou, não, foi um acidente. Aí até ela fala, né, pra menina que tá do lado, liga pra polícia pra mandar ir pra minha casa. E meio que ele vê a faca, né? E ele meio que ia tentar se matar. Ele teve um surto psicótico e ia tentar se suicidar. Mas aí o policial arrombou a porta antes que ele chegasse, né? E quando ele acorda, ele tá numa clínica psiquiátrica. Aí falam com ele, né? Aí o que disparou esse surto nele foi que quando ele estava perto de perder a virgindade, a menina tocou na perna dele, a Sam tocou na perna dele, e ele se lembrou da tia dele, né? Porque a tia dele era amiga dele, foi uma parte que ele cortou da mente dele, que ela abusava dele, né? Ela abusava dele, e por causa disso, ele meio que cortou algumas partes da vida, né? Tinha algumas partes que ele esquecia, ele não lembrava, e por a tia dele abusar dele, ele ficou muito tempo, né, quando era criança, desejando que ela morresse, porque ela fazia isso com ele, né? E quando ela sofreu um acidente, ele ficou pensando nisso, né? Pensando que a culpa foi dele, porque ele desejou tanto que ela morresse e ela acabou sofrendo um acidente, e ele pensou que era culpa dele. E teve também o assassinato do amigo dele que se suicidou, né? E também juntou as emoções da Sam e do Patrick ter saído também, né? Ter ido para outro lugar. E é bem legal, né? Que ele volta, né? Tipo, depois ele tem uma liberação médica, até que ele conta que foi bem difícil para o pai e para a mãe dele saber que ele foi abusado, né? Pela tia. E até, né, o Patrick e o Sam vão lá buscar ele, né? E pra sair um dia pra se divertir, né? Eles dão uma volta. E até ela fala, né, que ela quer levar ele, né, para conhecer lá a faculdade que ela tá estudando, comer todas as comidas que ela tá comendo, né? E também eles falam a música do começo do filme, do dia que eles fizeram amizade, que ela conseguiu achar qual era o nome da música que eles ouviram no túnel, né, naquele dia. Que ele sempre procurou e não conseguiu achar. E nisso, né, eles escutam enquanto passa pelo túnel e a Sam e eles se beijam, né? E assim acaba o filme, né? É um filme muito bom, né? Eu já tinha assistido outra vez, mas não lembrava tanto das partes como essas partes que eu tinha assistido, né? Assisti com a minha mulher. E eu acho um filme muito legal, né? Tipo assim, tem até algumas cenas dele sendo tímido que lembra o ensino médio e tal. E é bem legal esse filme, né? Tem esse plot twist no final, né? Que a menina, a tia que ele gostava tanto, era a tia que abusava dele, né? Só que ele tinha meio que esquecido essas partes, né? Ele meio que colocou no seu subconsciente, né? Só que com o toque da amiga dele, que virou a namorada, ele acabou relembrando, né? E teve o surto. Mas é um filme muito bom, né? Um filme baseado num livro que o mesmo escritor foi ele que fez o filme, né? Então ficou bem legal.
E é um ótimo filme, né? Eu aconselho a vocês que ainda não conhecem esse filme que assistam. Então é isso, galera. Dai Jobo.